Às vezes a gente está disposto a fazer certas coisas, e eu queria perguntar, você estaria disposto a fazer o quê para viver em paz neste mundo em guerra? Muitas pessoas falam, moça, eu queria ter um pouco de paz, né? Se fosse possível, eu ia morar, sei lá, na cordilheira do Himalaia, lá longe, distante de todo mundo. Não, mas isso não é viver em paz, né? A pessoa então quer a distância de todo mundo. O que você estaria disposto a fazer para viver em paz neste mundo que se encontra em guerra? Meus irmãos, temos falado sobre Tiago, que escreveu a carta dele aos irmãos que estavam dispersos naquela região, os irmãos principalmente judeus que faziam parte daquela comunidade, e ele mostra como a fé ela deve operar na vida cotidiana. A fé não é uma coisa meramente intelectual, ela tem que se mostrar na prática, ela tem que ser vista. Então ele escreve uma carta que muitos chamam de Provérbios do Novo Testamento, porque são várias orientações da vida, várias orientações éticas. E aí nós chegamos então no capítulo 4, e o capítulo 4, a impressão que dá é que se nós juntarmos todo o capítulo, ele está falando de guerras, está falando do mundanismo. Então, se a gente pudesse conciliar essas ideias, vamos entender o seguinte: como podemos viver em paz neste mundo em guerra. E aí então lemos os versículos de 1 a 6 e vemos que a causa das guerras e dos conflitos não é o outro, não está fora de nós, muito pelo contrário, como diz a palavra de Deus, é por causa do nosso próprio egoísmo. São os nossos desejos, esses desejos que se impõem na busca pela satisfação pessoal, na busca pela satisfação dos nossos prazeres. É assim que a gente entende a guerra na perspectiva de Deus. Não é por causa por causa do meu coração. Se o meu coração fosse diferente, não haveria guerra. Não haveria briga, não haveria contenda. Só que a gente vive essa guerra na busca da satisfação pessoal. E o nosso egocentrismo, quando a gente coloca o ser da nossa vida, o nosso ego, nós o idolatramos e nós fazemos tudo. Isso nos leva a diversos erros. E nós mencionamos isso no passado. Nos impede de orar. Não tem nada que vocês não pedem. Quando ora de maneira errada. Ora para os seus prazeres. O egocentrismo nos leva a amar o mundo, a achar que no mundo nós vamos encontrar pessoas melhores do que na família de Deus. Infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E o quarto erro nos impede de ver a vida na perspectiva de Deus. Você percebe, está escrito na palavra de Deus. Ele colocou em vocês um espírito, e nesse espírito existe ciúme e contenda. Nossa, e a gente precisa encarar a vida dessa maneira. E eu concluí a semana passada a mensagem falando que há um caminho de vida, de paz. Quando o Senhor fala que Ele nos concede a sua graça. E essa graça é o caminho para se viver em paz neste mundo que está em guerra. Deus generosamente nos concede graça. É isso que Ele nos faz. Agora, para viver em paz, meus queridos, é necessário, e aí eu falei também na semana passada, viver na presença de Deus. E talvez a nossa grande pergunta é, mas e como é que é viver na presença de Deus? Como é que é isso? Como é que eu posso desfrutar de Deus, da sua paz, do seu relacionamento profundo, neste mundo em guerra, com um coração que busca prazeres, egoísta, egocêntrico? Como é possível? É o que a gente vai ver hoje. Abra lá, Tiago capítulo 4, e a gente vai ler os versículos de 7 a 10. Então acompanhe aí a leitura da palavra de Deus, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores.
Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Meus queridos, sabe como que a gente vive em paz neste mundo de guerra? Tendo um coração propenso para a guerra, seguindo vamos pensar assim, eu estou fazendo uma analogia, uma escada de Deus para uma vida que realmente vai nos trazer uma paz com Ele que excede a tudo, que vai nos livrar do mundo, que vai nos dar uma vida que realmente vale a pena. E eu queria fazer essa analogia, e eu vou falar então de alguns degraus dessa escada, desse caminho que nos leva à presença do Senhor. E perceba que ele fala aqui, e a gente vai observar nesse texto, existem 10 imperativos. Ou seja, quando Tiago escreveu aqui, ele colocou ordem em cima de ordem, mandamento em cima de mandamento, porque ele está dizendo o seguinte: sabe aquela velha vida que você tinha? Pega aquela velha vida aí, joga fora. Começa uma vida nova com Deus. É esta vida que Ele quer para você. Então vamos ver, meus irmãos, estes degraus dessa escada que nos levam a uma vida na presença de Deus. Em primeiro lugar, ele fala: submetam-se a Deus. Submeta-se a Deus. Meu querido irmão e irmã. Submeta-se ao plano de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Pegue a sua vontade e coloque ela debaixo da vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, não está falando que você tem que escolher entre sujeitar-se ao diabo ou sujeitar-se a Deus. Não, não, não. O que Deus está dizendo, submeta a sua vontade à vontade dele. Porque lembra que no contexto, o que nos faz buscar as guerras são os nossos prazeres. Aqui não tem nada a ver com o diabo. É a nossa vontade que muitas vezes luta contra a vontade do Senhor. Para aceitar o plano de Deus, você terá que abrir mão da sua vontade, do seu desejo, dos seus prazeres. Muitas vezes a sua vontade é contrária à vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que Deus pede na palavra não é o que você quer fazer. Mas você quer ver bem com Deus? Quer viver de paz? Submeta-se a Deus. Sei que nem sempre você quer obedecer, mas se você quiser viver uma vida, este é o caminho. Porque a gente pode escolher: eu paro aqui, não quero me submeter a Deus, então eu não vou continuar essa escada. Agora, se eu decido, olha só os próximos degraus. O próximo: resista ao diabo. Resista ao diabo. É interessante, meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto aqui, eu estava olhando a palavra diabolos, né? Diabolos é jogar através de alguma coisa, através de alguém, contra alguém. É nesse sentido, a ideia de jogar. Por isso que lá no Apocalipse ele é traduzido como o acusador dos homens. Porque você joga alguma coisa contra alguém. Você ataca outra pessoa. E aí eu fiquei pensando, ao estudar esse texto, se de fato aqui Tiago estava falando do diabo personificado, a figura, né, de Satanás, ou ele está falando deste nosso coração, que gosta de acusar, difamar, falar mal, atacar, caluniar, enganar. Porque a palavra, ela significa tanto essa personalidade como essa atitude que nós podemos ter. Mas o fato é, meus irmãos, o que a palavra de Deus está pedindo é: você quer ver uma vida na presença de Deus? Tome a posição completamente contrária ao acusador. Já viu aquela famosa frase, bateu, levou? Já disse isso alguma vez? Já pensou isso alguma vez, né? Bateu, levou. É essa a ideia, meus irmãos. A gente precisa resistir a isso, opor-se de maneira intensa à ideia daquele que quer nos levar a dividir, semear contendas, acusar.
É interessante que desde pequeno, né, a gente tem ideia de acusar o outro, né? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez essa sujeira aqui? Né? Aí tem lá os irmãozinhos todos, né, fazendo a bagunça. Quem foi que fez? Ah, foi ele, pai. Foi ele, mãe. Foi, né? Um acusa o outro. A gente precisa resistir a isso, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus está falando. Você quer ver uma vida de paz com Deus, uma vida profunda com Deus? Resista ao diabo, resista a essa vontade de acusar, essa ideia de bater o levou. Gente, não é isso que Deus quer pra gente. De forma nenhuma. Muitas vezes a vida familiar, a vida conjugal, a vida de relacionamento, ela parece um ping-pong, né? Um bate e outro rebate. Ah, mas você também. Ah, mas você falou, eu também falo. Aí fica aquele ping-pong, né? Gente, alguém precisa segurar a bolinha e falar, gente, parou o jogo. Chega, não quero mais brincar disso. Resista ao diabo. Não, faz bolo ali. Aproveitando essa questão do diabo aqui, deixa eu aprofundar um aspecto aqui, meus queridos. Olha só, Jesus, ele resistiu ao diabo no deserto. Ele não cedeu às tentações propostas pelo diabo e ele reagiu da seguinte maneira, usando a palavra de Deus. Então esse é o caminho, usar a palavra de Deus para não permitir que o diabo leve o nosso coração a acusar, a atacar e a fazer essas guerras e contendas que a palavra de Deus tem colocado aqui. Mas sabe o que me fez pensar, olhando também para o contexto aqui? Lembra que no versículo 6, nós falamos que Deus concede graça, né? Concede a nossa graça. Depois ele fala que a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Qual é o pecado predileto do diabo? Vou fazer uma enquete aqui. Fala, Michel, qual que você acha que é o pecado predileto do diabo? Mentir. Fala, seu Pedro. Soberba. O que você acha, Sérgio? Soberba? Fala, Gabriel. Inveja. Tá expert em diabo, né? Tá todo mundo dando olhando para o contexto, essa ideia da soberba, do orgulho, é um dos pecados prediletos. Veja só, e o que é orgulho? O orgulho é aquele conceito elevado que alguém tem de si mesmo. A soberba, ela faz o crente pensar que ele depende só dele. Por isso que não ora. É o quê? A soberba faz o crente encher o coração de vanglória. Quando dá certo, ele acha que foi ele. O orgulho faz a pessoa pensar que ela é a pessoa mais importante na face da terra e que o seu desejo, a sua vontade é suprema. O orgulho, ele não se humilha diante de ninguém. O soberbo, ele expressa a sua vaidade. Ele não tem receio de dizer para o outro, eu sei, você não sabe. Eu sou melhor do que você. É tão arrogante que às vezes não é capaz de descer do seu pedestal para cumprimentar uma outra pessoa, um irmão em Cristo, alguém amado por Deus. A soberba, ela demonstra desprezo em relação ao próximo. Importa-se apenas com o que pensa de si mesmo e com o que sente no seu coração. A esse tipo de situação, a palavra de Deus diz, Deus resiste a esse tipo de pessoa. Toda vez, meus irmãos, que a gente achar que a proposta de Satanás é melhor do que a de Deus, a gente vai percorrer o caminho da soberba e nós vamos encontrar na nossa frente a mão se opondo de Deus. E sabe o que é interessante? É nessa posição que Satanás quer nos colocar. Ele quer nos levar a bater de frente com Deus. Então, é o que a palavra de Deus fala, resista. Não caia nessa armadilha. Não vá por esse caminho. Se você quer ver uma vida de paz,
para com a acusação, para de achar que o seu pensamento é o melhor, para de achar que você tem todas as respostas, para. Resista ao diabo e ele fugirá. Vamos mais um degrau. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus. Olha o que diz aí o versículo, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É interessante, meus irmãos, parece uma coisa assim tão, né? Você fala, Tiago, fala, aproxime-se de Deus. Meus irmãos, Deus veio a este mundo, na pessoa de Cristo, para estar perto dos pecadores. Ele está perto. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Então, assim, se Deus está perto, a grande pergunta é, por que nós não estamos perto do Senhor? Porque às vezes nós não tomamos a iniciativa, os passos. Então é imperativo, como diz aqui, aproxime-se do Senhor, chega perto dele. Se ele já fez tudo para estar perto de você, cabe agora a você dar os passos necessários para se aproximar do Senhor. Chega perto dele. Agora é bem interessante, né, meus irmãos, que quanto mais eu chego perto do Senhor, mais eu me afasto da minha vontade, do meu pecado, do meu desejo. Quanto mais eu quero o meu pecado, o meu desejo, mais eu me afasto do Senhor. Aí nós fazemos uma escolha. A proximidade do pecado implica em distanciamento do Senhor. A proximidade com o Senhor implica em distanciamento do pecado. Mais um degrau. Limpe a sua vida. Você quer andar na presença do Senhor, viver bem com Deus, limpe a sua vida. É interessante que o que Tiago fala aqui, ele talvez esteja usando uma linguagem muito conhecida para os leitores da época, eram judeus. Então o judeu, quando ele ia para o culto, o que ele fazia? Ele lavava as mãos, ele tinha os rituais de purificação. E um desses rituais era lavar as mãos, ok? Afinal de contas, você pegou, você mexeu, você fez uma série de coisas, então lave as suas mãos, ok? A gente está vendo uma época de restrição sanitária que estamos aprendendo a lavar mão também bastante, né? Todo mundo lavando a mão. Essa é a ideia, tá? Por quê? A mão contamina, enfim, suja e tal, tudo mais. Então, veja só, Deus deseja mãos limpas. Deus deseja que a sujeira da vida, do cotidiano, seja removida. Então, na realidade, o que o Senhor, quando Ele propôs essa lei para o povo judeu, Ele queria que as pessoas tivessem uma vida de purificação, de limpeza, no momento que eles chegassem para fazer a sua adoração. Então implicava em que a adoração, ela pressupõe santificação. Não dá para chegar para adorar a Deus de qualquer maneira. É necessário haver algum tipo de purificação. E aqui ele está dizendo, pecadores. Limpe suas mãos, pecadores. É interessante que Tiago ele chama, né, os crentes aqui, os irmãos de pecadores. E parece que ele quer, de fato, lembrar aqueles irmãos de algo que eles não deveriam esquecer jamais, que são pecadores. Então, quando se aproximar de Deus, é necessário que pecadores passem por um processo de santificação. Por exemplo, viemos adorar a Deus nessa noite no culto. Vocês limparam as suas mãos? Vocês santificaram de atos que fizeram ao longo dessa semana? Essa é a ideia. Se quer se aproximar do Senhor, limpe a sua vida. E meus irmãos, lembra que Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. As pessoas que se aproximam de Deus é aquelas que se reconhecem doentes, que precisam do médico. Quando nós esquecemos que ainda somos pecadores, tendemos a cair no pecado de soberba, do orgulho, a brigarmos pela nossa vontade. Então a gente precisa observar que Jesus, ele chama pecadores ao arrependimento, que Jesus, ele senta e come com publicanos e pecadores, com pessoas que muitas vezes estão distantes do Senhor, mas que quando o Senhor se aproximam, se arrependem e mudam de vida, como aconteceu com Zaqueu. É muito interessante que Paulo, ele se via, né, como o principal dos pecadores.
Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se tem alguém que precisa de salvação, esse cabra sou eu, né? Então, meus irmãos, jamais se esqueça de que você necessita da purificação antes da adoração. E aí depois, logo na sequência, ele fala, limpe as suas mãos, daí também fala, purifique o seu coração. Porque veja só, né? Purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Meus queridos, a santificação, é claro que um aspecto lá da lei do Antigo Testamento era a lavagem cerimonial. Então a pessoa chegava e lavava a mão. Então todo mundo via se a pessoa lavou ou não lavou a mão. Mas aqui Tiago está falando de alguma coisa que é muito mais profunda e que Deus também queria no Antigo Testamento, que era purifiquem o coração. Ou seja, todo mundo percebe que você está ali adorando a Deus, que você fez os rituais para adoração a Deus. Mas a grande questão é, purifique o seu coração. O seu coração não deve abrigar a malícia, a maldade. O seu coração não deve estar cheio de desejos pecaminosos, egoístas. E aqui ele fala, para purificar o coração, ele fala, vocês que são de ânimo dobre. Lembra lá no primeiro capítulo, ele fala, né, que a pessoa de ânimo dobre não vai receber nada de Deus. Quando ele orar, ele não vai ter resposta. Por quê? Porque a pessoa de ânimo dobre é uma pessoa de mente dividida. Uma hora ele quer Deus, a outra hora ele quer o mundo. Uma hora ele ama Deus, a outra hora ele ama o mundo. Então, essa pessoa, como diz Tiago lá no capítulo 1, ele está sempre oscilando, né, como a onda do mar. E ele fala, purifique o coração, vocês que têm esse ânimo dobre. Ou seja, pegue o seu coração, tira toda a sujeira e fale, Deus, o meu coração te pertence totalmente. Ele é só teu. Não tem nada mais importante no meu coração que não seja o Senhor. Porque veja só, meus irmãos, o crente que vive essa mente dividida, na realidade ele vive uma esquizofrenia espiritual. Uma hora está com Deus, outra hora não está. Uma hora quer, outra hora não quer. Que negócio é esse? Precisamos ter um coração só para com o Senhor. Então, meus queridos, se queremos viver na presença do Senhor, temos que limpar a nossa vida e purificar o nosso coração. Mas vamos mais um degrau. Perceba sua miséria. É interessante, deixa eu ver aí com vocês, como que está na sua versão aí, essa parte do versículo, versículo 9. Quem está com a revista atualizada aí? Revista atualizada? Afligi-vos. NVI? Entristeçam-se. Na minha fala NVT, fala que haja lágrimas. Alguém tem outra palavra diferente aí? Nessa primeira parte do versículo 9. Reconheça a sua miséria. Acho que essa tradução é boa, viu? Queridos, porque eu fui atrás dessa palavra. E parece que essa ideia, reconheça a sua miséria, ela está mais dentro. Porque é uma palavra que ela significa, né, o substantivo dela, o miserável. E aí foi colocado nela como se fosse um verbo, ou seja, o que eu faço assim? Então eu tenho que reconhecer, eu tenho que me ver como um miserável. Agora, de novo, o que é que Tiago está falando aqui? Reconheça a sua miséria, reconheça que você é um miserável. Ou seja, ele quer que essas pessoas aflijam de tal maneira que possam ver a sua miséria espiritual. Meus queridos, isso é indispensável para o arrependimento. Sabe quando a gente pede perdão? Quando a gente se arrepende de verdade, é quando a gente reconhece que a ofensa que fizemos contra Deus foi séria. Então, o que a palavra de Deus está falando, se eu quero um caminho na presença de Deus, quero me aproximar dEle, viver com Ele, meus queridos, eu preciso reconhecer. Outra coisa, meus irmãos, para reconhecer a nossa miséria, nós vamos reconhecer que os pecados que nós cometemos, seja o que a gente costuma de chamar de pecadinho, é uma coisa horrível nas mãos do Senhor, diante de Deus, diante da santidade dEle. A gente fala, foi mal, né? Pessoal, fiz sem querer, uma palavrinha. É um horror.
é horrível, é medonho, é sujo, é podre, é desprezível, é imundo. Assim é o pecado diante do Senhor. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Tá bom, Jesus falou assim, você chamou de tolo. Aquele que matou vai ser julgado e o que chamou de tolo vai ser julgado. Ah, mas só tolo? Para Jesus é a mesma coisa. Então, meus irmãos, a gente precisa reconhecer, a gente abre a boca e fala, Senhor, guarda minha boca. Como a gente estudou esses tempos atrás aqui, guarda minha boca, põe uma trava aqui, porque, Senhor, quantas vezes eu falo coisas que não devo. Eu preciso começar, meus irmãos, a reconhecer a miséria, a chegar àquele ponto de muitas vezes fazer tal coisa, ter um pensamento e falar o seguinte para você mesmo: como eu fui capaz de pensar uma coisa tão medonha? Mas orgulhoso não. Eu nunca penso, eu nunca falo. Isso nunca acontece comigo. Pega a página dessa de Tiago aqui. Acontece, meus irmãos. E é isso que muitas vezes, agora veja só, submeta-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus, limpe a sua vida, limpe seu coração, perceba a sua miséria. Nota que você vai perceber a miséria à medida que você for caminhando na presença de Deus. Porque quando você estiver distante do Senhor, você não vai perceber que é miserável. Mas quanto mais você se aproximar de Deus e mais você caminhar na direção dele, aquilo que você antigamente achava que era uma coisinha de nada, você vai perceber o quanto aquilo ofende a santidade de Deus. Porque você está muito perto do santo. É interessante que Paulo, diante da luta contra o pecado, ele reconhece, lembra a palavra? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. E aí no 25 ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. É porque ele reconhece que é um homem miserável que dá graças a Deus por Jesus Cristo. Agora veja uma atitude inversa. João aponta que a igreja de Laodiceia é miserável, mas não se dá conta da sua miséria. Por causa disso, ela não se arrepende. Então nota como é muito importante nós não ignorarmos a realidade de que somos pecadores miseráveis. Mas não queira voltar, tá? A escada não terminou ainda não. Vamos seguir adiante. Ele fala depois, lamente, e depois ele fala, chore. São 2 degraus aqui, meus irmãos. Existe na Bíblia uma tristeza que podemos qualificá-la de tristeza piedosa. É preciso chorar profundamente pela sua condição de pecador. Sabe aquilo que aconteceu com Pedro? Quando Pedro negou Jesus, o galo cantou pela 3ª vez. E diz a palavra, ele chorou amargamente. Sabe por que ele chorou? Porque ele falou para Deus, orgulhoso, crente, 3 anos de teologia com Jesus, né? Já expulsei demônio, já fiz Jesus, né? O pessoal aí pode debandar, mas eu, ponta firme, pode contar comigo. Pedrão, só essa noite, 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar. Percebe, meus irmãos? A gente precisa ter essa atitude que nós não somos nada sem o Senhor, que precisamos dele o tempo todo. E quando cometer pecado, a gente precisa chegar nessa profundidade. Veja só, meus irmãos, para chegar nesse nível, tem que submeter a Deus, encher o diabo, se aproximar dele, limpar a vida, purificar o coração, perceber a miséria. Aí nós chegaremos no choro e no lamento. Uma vida de profundidade com Deus, um dia não vai nos levar ao choro e lamento. Você lembra qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado que você cometeu? E chorar de soluçar. Porque a gente lamenta por tanta coisa, né? Hoje alguém deve estar lamentando porque o seu time não ganhou, né?
Tem gente que lamenta quando perde R$ 50. Lamenta a semana inteira. Gente, nós lamentamos por tantas coisas, mas é interessante. A gente não lamenta quando comete pecado. A gente não chora quando comete pecado. A gente simplesmente balança o ombro e continua. Quando seguimos nosso coração egoísta, quando nós brigamos contra alguém que amamos, quando ferimos uma pessoa próxima, isso deveria nos fazer chorar amargamente. Descendo, mais um degrau. Troque o riso pelo choro. Mas de novo, né? Mas já não está bom. Vamos parar por aqui. E aí, Tiago vem com essa história, troca o riso pelo choro. Meus irmãos, o mundo, quando a pessoa está triste, vai lá, se embriaga, vai para uma festa, vai curtir a vida. Você não precisa ficar se lamentando. É isso que o mundo propõe. A Bíblia diz, tá, você fez coisa errada, faz o seguinte, deixa de lado o riso e a alegria. E agora é momento de experimentar o choro e a tristeza. No mundo de hoje você não vai ouvir isso, em palestra nenhuma aí fora. Muitos pregadores não dirão isso para você. Mas eu quero expor o que está escrito na palavra de Deus. Você quer ver de maneira profunda com Deus? Você quer chegar mais perto dele? Troque o riso pelo pranto. É claro, meus irmãos, como diz o sábio Salomão, há tempo para todo propósito debaixo da terra. Então tem um momento de rir? Tem. Mas tem que ter um momento de chorar. Só que parece que isso não tem mais. E veja só, meus irmãos, certa vez conversando com um amigo psiquiatra, ele falou acerca disso, que as pessoas, às vezes, o parente morre, ainda mais nessa época de Covid, que está morrendo muita gente, a pessoa morre. No dia seguinte, a pessoa chega lá e fala, doutor, eu não quero mais sentir essa tristeza, me dá um remédio aí para eu voltar a sentir alegria de novo. Querido, tem um negócio chamado luto. Dura uma semana, dura um mês, dura 6 meses, dura um ano, dura 2 anos. Luto. E tem gente que não quer, nem quando existe um motivo, chorar. Às vezes fico indignado, sabe? Às vezes eu vou, né, no cemitério, você está ali junto com pessoas que faleceram e tudo mais. E por conta do ofício, né, de pastor, muitas vezes já participei de velório, assim, de pessoas que eu nem conhecia. A pessoa vai dar uma palavra lá, a gente ia e tal. E às vezes eu via alguém chegar perto de um enlutado e falar, não chore, seja forte. Não, aquela é a hora de chorar. Existe um tempo para todo propósito debaixo da terra. Aquela hora para isso. Mas muito mais, queridos, quando a gente pratica o pecado. Porque o orgulhoso, não, ele não chora, ele balança os ombros, segue em frente, ele não se importa. Ele levanta a voz, ele dá risada, ele conta piada. O humilde não, meus irmãos. Ele se inclina em arrependimento, ele ajoelha lá no canto, ele cessa os risos, ele lamenta o estado da sua alma, a condição do seu coração, ele se quebranta, ele lamenta, ele chora pelo seu pecado. Aí eu pergunto, meus irmãos, aquele soberbo, né, fariseu e aquele humilde publicano, qual dos dois recebeu a atenção do Senhor? Aquele que nem ousava levantar os olhos e dizia, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Quando você orar buscando a Deus, saiba que o seu coração, ele vai condicionar que tipo de resposta você terá do Senhor. Se for um coração soberbo, o Senhor resiste. Se for um coração humilde, ele vai conceder a sua graça. Meus irmãos, já que o contexto fala sobre de onde vêm as guerras, brigas e tudo mais, que nós queremos ver em paz, não é verdade? Que nós queremos ver em paz. A gente não quer brigar com ninguém, a gente não quer, sabe, andar com o coração pesado. Então, baseado nisso que a gente tem ouvido, depois de uma briga que você tiver, depois de uma discussão, e às vezes séria e brava e tudo mais, lamente e chore. Lamente e chore por ter sido egoísta.
Lamente e chore por não ter ouvido a direção do Espírito Santo e não entrar naquele embate. Lamente e chore por não ter aberto a sua boca para abençoar e tê-la usado para maldição. Lamente e chore pelo que você não deveria ter falado e falou. Lamente e chore por ter guardado no coração tantos sentimentos ruins, não compatíveis com Deus Santo. Há muitos motivos para lamentar e chorar. E toda vez que você fizer isso, e de certa forma, isso é se humilhar, isso é se quebrantar. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Você vai ser acolhido pelo Senhor. Minha irmã será restaurada por Cristo. Todos confortados pelo Espírito Santo. Porque como diz o profeta Isaías, porque assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Olha só o que Deus diz. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse Deus supremo, que habita num alto e santo lugar, naquela hora que você se quebranta na presença dele, ele vem estar contigo, do seu lado, junto com você. Não vale a pena? E aí, concluindo, meus irmãos, humilhe-se diante do Senhor. Porque humilhar é se rebaixar, sim. No mundo de hoje, ninguém quer se rebaixar, mas humilhar é se rebaixar. Humilhar é ser totalmente dependente de Deus, é abrir mão da sua vontade, é confiar inteiramente no Senhor, é se esvaziar do seu ego, esse ego carnal, e deixar ele para trás. Porque veja só, meus irmãos, quando há humilhação, o Rei dos Reis se torna servo. Quando há humilhação, o Senhor dos Senhores lava os pés até daquele que irá traí-lo e negá-lo. Quando há humilhação, o mestre é capaz de chamar amigo aquele que já decidiu não ser mais amigo. O caminho da humilhação, ele foi percorrido por Jesus, e é o que Deus requer de nós. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que ele deseja para você. E aí, meus irmãos, quando a gente chega nessa posição tão profunda, o que vai acontecer, meus irmãos? Estaremos tão perto de Deus, dentro da sua vontade, fazendo aquilo que agrada a Ele. E não existe vida melhor do que esta. Porque, meus queridos, sabe por que a gente briga? Sabe por que a gente luta? Sabe por que a gente faz guerra? Como diz aí Tiago, é porque o nosso ego não nos permite rebaixar. Se uma pessoa fala alto, eu quero falar mais alto. Se a pessoa fala B, eu quero falar C. O nosso ego não nos permite ir na direção do próximo. O nosso ego não permite a gente pedir perdão. O nosso ego faz aquele questionamento: eu me humilhar? Jamais. Mas, meus irmãos, o caminho da humilhação é o que Deus requer de nós. É o caminho da exaltação, porque diz o texto bíblico: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Humilhar-se perante o Senhor é reconhecer a sua culpa, o seu erro, sem objeção, sem réplica, sem justificativa. É dizer: Deus, eu pequei. Me perdoa, eu pequei. Sem pensar no outro. Quando a gente está nessa posição, meus queridos, Deus vem, nos levanta e nos presenteia com a bênção divina da sua presença. É por isso que eu coloquei nessa sequência, perceba, porque a impressão que dá é que quando a gente se humilha, a gente vai cada vez mais fundo, mais profundo, mais para um poço.
O mundo ensina a gente a soberba, a exaltação, e nós precisa se sobrepujar aos demais. E Deus nos ensina o caminho inverso. Você precisa se humilhar, lamentar, chorar, se rebaixar. E ali Deus concederá a você a sua graça. É isso, meus irmãos. Esse é o caminho da presença de Deus. É isso que Deus quer para nós. Foi esse caminho percorrido por Jesus. E não existe outro melhor do caminho do que esse que Deus queira para nós. Este é o caminho. Pelo que Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Foi isso que Deus fez com Jesus, meus irmãos. É esse caminho que Ele nos propõe também. Viver na presença de Deus nos traz paz. Nos faz caminhar desta maneira. Viver na presença de Deus nos faz olhar para o próximo e encarar a vida na perspectiva do Senhor. Mas isso é para a próxima semana. Vamos praticar a presença de Deus com relação ao próximo e como a gente pode encarar a vida na perspectiva de Deus. Tá bom? Essa vida em paz, como é que ela se reflete no dia a dia? Vamos falar um pouquinho disso semana que vem. Vamos orar.